para orar, irmãos. Nós estamos em um tempo que nós precisamos orar. Precisamos mergulhar em Deus. Mas eu oro na minha casa, amém. Mas existe um ambiente profético que Deus está falando. Esse local, ele vai ter uma porta aqui. Essa porta vai ficar aberta, irmão. E eu creio que pessoas vão entrar aqui simplesmente para orar, para se derramar aqui nesse chão, sabe? Para ouvir a palavra. Irmão, se você não tem vindo na escola bíblica, eu já queria até chamar a pastora Miriam, para não tomar muito tempo, com aviso que nós estamos tentando fazer isso através do nosso aplicativo. Inclusive, acesse o aplicativo da igreja. Se você não tem vindo na escola bíblica, irmãos, tem sido algo assim tremendo. Pode ver aqui, pastora Miriam, por favor. Aquilo que nós temos estudado aqui, temos estudado o Velho Testamento, né? Começamos no profeta Isaías, fechamos hoje a parte do profeta Isaías, e tem sido um tempo de muita bênção. Começamos hoje a escola de cura nas mãos do olheiro. Kelly, bênção, pastora Kelly, bênção pura, né? Estamos tendo aí a turma do batismo, e eu queria avisar, assim, desde já, avisar os irmãos, tanto da classe de batismo como toda a igreja. O batismo nós tínhamos agendado no dia 7, mas por conta de alguns irmãos familiares que não poderão estar no dia 7, nós transferimos para o dia 14, tá bom? Então coloca na tua agenda, esse é domingo, dia 7 é no domingo seguinte, tá? Para que toda a igreja possa participar e, logicamente, os batizandos, os familiares estejam presentes. Amém, queridos? Então nós vamos fazer no dia 14 o nosso batismo. A classe já está aí, né? O nosso irmão Mauro, o Geisa, né? Agora o Mauro está mais diretamente, que às vezes já está no curso, estão aí a todo vapor, os irmãos estão sendo ministrados, e nós teremos também o nosso batismo. Então eu quero incentivar você, igreja, a estar unido, a estar caminhando junto. Não permita, irmãos, que o inimigo venha mentir para você, né? Hoje, novamente, temos tido falta de muitos irmãos. Alguns estão trabalhando, já avisaram, mas assim, algumas coisas ainda precisam estar muito, os irmãos precisam estar muito atentos, que existem muitas ciladas, muita casca de banana que Satanás está lançando, e tem pessoas escorregando nessa casca de banana. Então vamos estar ligados com relação a isso. Amém, queridos? Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar. Agradecer a Deus pela vida da pastora Miriam, pela palavra que será ministrada nessa noite. Pai, no nome de Jesus, colocamos a vida da tua filha diante do Senhor, pedindo assim que o Senhor esteja usando-a de forma poderosa, graciosa, que ela seja um instrumento em tuas mãos para trazer aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, para a tua igreja nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, que os rios de água viva fluam do seu coração naquilo que o Senhor tem ministrado a ela, guardando sua vida, a sua mente, a sua casa, a sua família, seus filhos, que haja a bênção do Senhor, seus netos, que a bênção do Senhor esteja sobre ela nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui rumo ao extraordinário. Nós, assim, nós estamos entrando na semana da Páscoa, né? Nós estamos entrando. E nós acreditamos nesse tempo de Páscoa, que o espetacular de Deus acontece na Páscoa. Então nós recebemos assim um desafio de começarmos hoje a falarmos um pouco sobre a Páscoa, porque Páscoa ela é celebrada durante 7 dias, né? E nós vamos ver aqui na palavra quantas coisas aconteceram em tempo de Páscoa. E nós estamos sendo desafiados a viver o espetacular nessa semana da Páscoa. Não adianta a gente falar assim de Páscoa, porque quando nós falamos de Páscoa, né, parece que é só mais um acontecimento. Páscoa nos remete a feriado, viagem, chocolate. Mas Páscoa não é nada disso. Páscoa é uma estação de milagres. É onde o extraordinário acontece. É onde o espetacular de Deus acontece. E nós vivemos ao longo desses anos todos sem entender, sem internalizar. Mas quando nós entendemos que na Páscoa o Senhor ele opera milagres, aí nós vamos viver o extraordinário de Deus.
E aí essa semana vai ser extraordinária para você, para mim, porque nós estamos juntos rumo ao extraordinário. E quando eu estava pensando, todo ano a gente fala sobre Páscoa, todo ano eu estava falando sobre Páscoa, eu falei, Senhor, eu preciso de um milagre. E tudo aquilo que não aconteceu nesse tempo todo vai acontecer numa única noite, na Páscoa. Porque eu creio no Deus do extraordinário. E eu te convido a entrar nesse nível de fé nessa semana. Todo dia é dia de milagre em Deus. Mas eu te convido a entrar nesse nível de fé. Porque você vai viver o seu milagre nessa semana. Se você entender o milagre da Páscoa, o milagre. E aí, assim, para a gente começar a falar um pouquinho, eu vou tentar ser breve. A primeira Páscoa, ela estava marcada no calendário celestial. E no calendário aqui na Terra, ninguém esperava que nada novo acontecesse. Mas no calendário celestial, estava marcado. E várias gerações, estavam no Egito. E eles estavam... A primeira Páscoa aconteceu lá na época do povo de Israel que estava no Egito, E nada acontecia. Só que tinha uma promessa de Deus. Deus, ele deu uma promessa naquela época que um dia ia ter libertação. Mas parece que nada aconteceria. Eles estavam cativos há 400 anos no Egito. Restituição, parecia que nada iria acontecer. E vamos ver essa promessa que foi dada a Abraão em Gênesis 15. Eu queria que você abrisse comigo. Gênesis 15, senão eu já ia tirar ele. Gênesis 15, eu queria que você abrisse junto comigo. A gente começar a entender. Gênesis 15, versículos 13 e 14. Olha a promessa que foi dada a Abraão em Gênesis. Versículos 13 e 14. Diz assim: Então o Senhor falou a Abraão: Sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Essa promessa foi dada a Abraão. E ele falou: Abraão, olha só, a sua descendência vai ficar escrava por mais de 400 anos, mas não sairão de mãos vazias. Essa foi a promessa dada. Isso foi o que Deus falou. Mas eles esqueceram, 50 anos se passaram, 100 anos, 200 anos, 300 anos, nada aconteceu. A memória do homem, ela já não é muito boa, E agora eles tinham esquecido realmente da promessa. Mas Deus surpreende. Ele sempre nos surpreende. Porque Deus, ele é fiel. E ele cumpre as suas promessas. Então, no calendário celestial, já estava o dia, a hora, a forma como eles seriam libertos. O Senhor já tinha programado tudo. E a promessa que foi dada a Abraão, como ela iria se cumprir. Então Deus procurou um coração que respondesse à expectativa dele. Deus procurou um coração que respondesse à expectativa dele. Deus está procurando um coração que responda à expectativa dele.
Nós estamos aqui, será que nós vamos responder à expectativa do Senhor? E aí ele encontra Moisés. Ele encontra com Moisés lá na sarça, né? E Deus dá uma palavra para Moisés. Ele fala: Moisés, volta para o Egito, porque haverá grande libertação. Moisés, assim, no momento, ele resistiu um pouco, mas Moisés creu. Às vezes a gente resiste um pouco, mas se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quantos podem dar glória a Deus? O Senhor está dizendo para você que nessa Páscoa vai haver libertação. E se Ele encontrar expectativa no seu coração, essa libertação vai acontecer. Seja o que for, vai acontecer. Amém? E aí chegou, né? E aí Moisés, ele resistiu um pouquinho, mas ele entrou no Egito com essa mensagem. Gente, algo novo vai acontecer. Gente, algo novo vai acontecer. Porque era tempo de Páscoa. E salvação vai acontecer. Restituição vai acontecer. Foi essa palavra que Moisés entrou lá. E Deus, ele falou, Deus se lembrou da sua promessa. Porque quando o Senhor encontrou com Moisés na sarça, ele lembrou da promessa que salvação ia acontecer, que o povo ficou e ficaria cativo 400 anos, mas que chegaria o dia da libertação. E era o tempo da libertação. E sabe quando isso aconteceu? Na Páscoa. Foi na Páscoa que isso. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero liberar essa mesma palavra para você. Libertação, restituição vai acontecer. Amém? Então, se você, talvez você esteja vivendo assim uma situação por tanto tempo que você nem consegue mais acreditar que algo novo vai acontecer. Mas algo novo vai acontecer. Eu tenho vivido uma situação que às vezes eu penso que parece que não vai acontecer. Mas o Senhor está me dizendo que vai acontecer. E o Senhor está dizendo para você que vai acontecer. Eu não sei o que é para você, eu sei que é para mim. Mas eu posso crer que vai acontecer. Porque nós estamos entrando num tempo espetacular, onde Deus quer manifestar a sua glória. Aleluia. Amém? E Páscoa é a estação de milagres. Páscoa é tempo de milagres. A gente precisa entender isso. Então, assim, nós vamos ouvir isso o tempo todo. E foi assim que Moisés fez. Ele entrou no Egito. E está escrito que quando ele deu essa mensagem, o ouvido das pessoas estava agravado. Está escrito na Bíblia. E o que é ouvido agravado? Talvez seja o que acontece conosco. Né? A gente ouve, mas a gente escuta, mas a gente não ouve. Nosso ouvido está agravado. As pessoas estavam com tanto sofrimento que elas ouviam, mas elas não davam crédito a Moisés e nem a palavra de Deus através de Moisés. As pessoas ouvem, mas não dão crédito. E às vezes a gente entra, as pessoas pregam e falam, mas o ouvido está gravado. A gente não consegue ouvir e não consegue acolher no coração a mensagem que o Senhor tem para nós. Então Moisés começou junto com Arão a fazer sinais, a fazer prodígios e maravilhas. E quando os sinais, prodígios e maravilhas começaram a acontecer, o povo começou a crer. Amém? E aí foi assim que o povo passou a crer. Quando eles viram as pragas acontecerem, eles começaram a entender que o juízo de Deus estava vindo sobre o Egito. E aí eles começaram a entender que algo novo aconteceria. Eles começaram a entender isso, né? E então o povo, ele se retirou do Egito, foi para a terra de Gósen, que significa lugar de proteção, né? Que é o lugar que você está aqui.
Porque a nossa proteção, ela é Jesus Cristo. E naquele tempo, a terra de Gósen era uma proteção física. Eles tinham que sair do Egito e ir para essa terra. Mas agora é nós sairmos dessa falta de esperança que nós temos, dessa falta, dessa tristeza, a angústia que muitas vezes norteia o nosso coração, e ir para onde? Para oração, para devocional, que é a terra de Gósen, que é o lugar seguro que nós temos, e buscar refúgio em Cristo Jesus. E aí as pragas foram acontecendo até que nós chegamos na última praga. Na última praga, Deus deu uma ordem. Ele falou assim: agora vai ser explosão de poder. Na última praga. Porque era Páscoa, e Páscoa é explosão de poder. Tudo aconteceu na Páscoa. Ele falou assim: vocês vão matar um cordeiro por família, vão aplicar o sangue em cada casa, vão ficar dentro de casa, protegidos, marcados pelo sangue, mas posicionados. Dentro de casa é necessário que vocês estejam posicionados. Como é que adiantaria eles matarem o cordeiro? Aplicar o sangue nos umbrais da porta? Mas dormir naquela noite? Nós estamos em tempo de Páscoa. Adianta a gente entender todas essas coisas, mas ficar dormindo, não se posicionar. O que o Senhor está mandando nós fazermos nesse tempo é tomar posição. Isso, se eles dormissem, não era sinal de que eles estariam em prontidão. Mas a ordem é: dentro de casa, estejam em pé, nem sentem, cajado na mão, sandália nos pés, porque vocês vão sair e algo novo vai acontecer. E eles tinham que, em outras palavras, estejam posicionados, porque a promessa vai se cumprir. E vocês não vão sair de mãos vazias, porque o Senhor falou que ninguém sairia de mãos vazias. Essa era a promessa do Senhor. Vocês vão ser libertos, vocês vão ser restituídos, vocês vão ser curados. Essa era a mensagem. Dentro de casa, comam rapidamente, porque tudo que não aconteceu em 400 anos vai acontecer numa noite. Vocês vão ser libertos numa única noite. Isso é espetacular, gente. E era Páscoa. E eu digo para você que tudo que não aconteceu na sua vida pode acontecer agora, na Páscoa. Porque Páscoa continua sendo espetacular. É diferente quando a gente entende. Porque o poder de Deus, ele não acabou na Páscoa. Páscoa é um momento, assim, eu digo para vocês que eu amo a mensagem da Páscoa, eu amo a mensagem da cruz. Por isso a gente precisa falar de cada aspecto, porque a mensagem da Páscoa, ela é muito rica. E às vezes a gente se prende em alguns detalhes. Então, na primeira Páscoa, o povo obedeceu e fez o que o Senhor ordenou. Eles obedeceram, eles mataram o cordeiro, aplicaram o sangue no umbral das casas. Dentro das casas eles comeram o cordeiro e o pão sem fermento. Tudo rápido. Sandália nos pés, cajado nas mãos. E eles receberam a palavra que eu quero ler para você agora. Eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 12. Êxodo 12, 13. Olha a palavra que eles receberam. Vamos abrir aqui em Êxodo 12, 13. Olha que espetacular. 12, 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição
destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. O que são as pragas destruidoras? O que é a praga de destruição? É tudo aquilo que vem para te destruir. E aqui, na Páscoa, é liberado não só um poder extraordinário, mas também uma unção extraordinária de proteção. Quantos podem dar glória a Deus? Ele disse aqui que a praga de destruição não vai te atingir na Páscoa. Isso é um poder de proteção extraordinária que o Senhor concede àqueles que são seus, são dele. A praga destruidora não vai chegar até você, até a sua casa. Glória a Deus. Então Deus está falando, o mundo está em risco. Não é o que nós temos visto? Quanta destruição nas famílias. Quantas notícias horríveis. Eu nem gosto de ligar a televisão, nem de ouvir nada. Quantas enfermidades. Nunca a humanidade foi tão atingida com enfermidade. Mas Deus está dizendo, nessa Páscoa, aplique o sangue, porque a praga destruidora não entrará na sua casa. E se você crê, dá glória a Deus. E ele diz ainda em Êxodo 12, 23, com mais detalhes. Olha aqui o que ele fala. E ele foi mais específico aqui, em Êxodo 23, porque o Senhor passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que quem? O destruidor entre em vossa casa para ferir de morte. Ele não vai permitir que o destruidor entre na sua casa. Ele foi mais específico agora. Ele disse assim, olha, o destruidor não pode entrar na sua casa porque a unção de proteção está sobre você agora. Isso foi em tempo de Páscoa. Agora é o meu, mas eu desliguei. Então ele foi mais específico. E o Senhor ainda fez mais milagres durante a Páscoa. O que aconteceu ainda durante a Páscoa? Não foi só a destruição que foi paralisada, mas eles também tiveram uma proteção sobrenatural. Porque quando eles saíram, os egípcios que queriam alcançá-los, eles morreram no Mar Vermelho. Mais milagres aconteceram. A Páscoa começou e quando eles entraram no Mar Vermelho, já era o 7º dia da Páscoa. E aqui diz que o Mar Vermelho abriu. E o significa que quando o Mar Vermelho abriu, que foi aberto um caminho onde não havia caminho. Na Páscoa é aberto um caminho onde não existe caminho. E todos aqueles que foram usados para destruir o povo de Israel, eles foram destruídos. Toda destruição que o inferno fez contra a nossa vida, ela vai ser destruída, assim como todo o povo os egípcios foram destruídos no Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho abriu para o povo passar, mas fechou as suas águas para destruir aqueles que queriam destruir o povo que era do Senhor. Essa é a unção de proteção sobrenatural que o Senhor dá nesses dias para nós. Amém. O Senhor, Ele nos dá isso. Então, aquilo que quer te destruir, nessa semana, será destruído pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus. Então a gente precisa recordar, Páscoa é tempo de libertação. Páscoa é tempo de restituição. O povo
saiu do Egito com as mãos cheias. Páscoa é tempo de cura, porque não havia um só enfermo entre toda a nação. Deus curou numa única noite toda a nação. Páscoa é tempo de livramento e do sobrenatural do Senhor. Amém? Mas 40 anos depois, outra Páscoa. Josué viveu a Páscoa com Moisés. E ainda essa Páscoa aconteceu com Josué. Moisés já tinha morrido, mas Josué já tinha chegado bem à beira da terra prometida. Coincidência ou não, Josué chegou à beira da terra prometida na Páscoa. Ele já tinha vivido com Moisés a Páscoa. Quando começou até a abertura do Mar Vermelho, ele tinha vivido. Mas agora ele chega ali na Páscoa. Coincidência? Claro que não. A primeira Páscoa foi marcada pela saída do Egito. Agora a outra Páscoa é o cumprimento da promessa. A primeira Páscoa foi a saída e a outra Páscoa foi o cumprimento da promessa. Tudo isso também estava marcado no calendário celestial de Deus. Eles chegaram. Quando eles chegaram, algo novo começa a acontecer. Vamos abrir em Josué 5. Lá em Josué 5, nos versículos 10 a 12. Olha que interessante. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Páscoa. 11. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, pães sem fermento e grãos de trigo tostados. Ao comerem o fruto da nova terra no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Gente, olha o extraordinário. O que aconteceu aqui? Durante 40 anos, eles comeram o maná. E a gente sabe que o maná sustentou o povo de Israel durante 40 anos. Ali no maná tinha tudo. Todos os carboidratos, todas as vitaminas, todas as proteínas que eles precisavam. Só que, olha que interessante. Tudo que eles precisavam para chegar até a terra prometida 40 anos depois. Mas nesse momento que é Páscoa, Deus dá mais uma promessa se cumprindo. Agora, o Senhor que tinha prometido para eles, Ele falou, vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Olha que interessante. Vocês vão comer daquilo que vocês não plantaram. E sabe quando isso começou a acontecer? Na Páscoa. Na Páscoa, gente, olha que interessante. Deus mudou o cardápio deles. Na Páscoa, Deus muda o nosso cardápio. Deus mudou a estação profética deles. E é isso que Deus está fazendo, mudando na sua vida a estação profética. Porque é Páscoa. O Senhor quer mudar nessa Páscoa a estação da sua vida. E Ele quer fazer um milagre na sua vida. O novo precisa acontecer. E Ele falou, vocês vão comer do fruto da terra. Então a Páscoa começou no primeiro dia. Ela é celebrada durante 7 dias. Eu aceitei, quando estava usando o Marcão,
a respeito da Páscoa, ele comentou comigo que você quer começar, eu ia falar só no domingo e meio, você quer começar a falar nesse domingo? Eu falei, né, a princípio eu falei, não, acho que não tem necessidade. Mas Deus, não, eu falei, à noite eu falo com você, eu te respondo isso. Só que durante o dia o Senhor tocou no meu coração. Falou, é um desafio. 7 dias para nós celebrarmos a Páscoa e nós vermos o espetacular de Deus acontecer nas nossas vidas. A gente precisa começar a entender. É um desafio para você, né, para nós nessa semana. Viver o espetacular de Deus, ver cada dia que se passar, você vê o mover de Deus na sua vida. E aí, como foi com eles? Isso é o que o Senhor tem dito para nós, né? No primeiro dia, lá no Egito, eles saíram de forma extraordinária. Mas no 7º dia, ainda era Páscoa, e eles atravessaram o Mar Vermelho. E agora aqui, quantos milagres aconteceram em uma semana com o povo de Israel no Egito? E agora aqui a mesma coisa. No primeiro dia eles chegaram ao pé de Jericó. Já chegaram ali ao pé do Jordão. O Jordão estava transbordando. Ali o Senhor muda o cardápio deles. Ele fala que vocês vão comer daquilo que eu prometi para vocês. Vão comer do melhor da terra. Mas no 7º dia, o que aconteceu? As muralhas caíram. Foram 7 dias. Páscoa. Foi na Páscoa que isso aconteceu. E eu digo que Deus, Ele não está mudando só a estação profética na sua vida, não. Ele também está quebrando, jogando por terra, derrubando todo muro de impedimento na sua vida. Porque foi no 7º dia que as muralhas de Jericó caíram. Glória a Deus. E era Páscoa. Então, se tem algum impedimento na sua vida, vai cair essa muralha. E foi aí quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei, não, é isso mesmo, são 7 dias. Nós estamos numa campanha de jejum e oração. Nós vamos viver uma semana de milagres, porque nós estamos indo rumo ao extraordinário. É tempo de milagre, é tempo de restituição, é tempo de cura. Se hoje você, o teu muro, eu sei qual é o meu muro. E eu apresentei diante do Senhor, esse muro vai ser derrubado. Se eu não sei qual é o teu, se é a sua situação financeira, eu não sei se é enfermidade, eu só sei de uma coisa, o muro vai cair. E o milagre vai acontecer. E eu posso crer. Coloca o nome do muro, apresenta diante do Senhor qual é o teu muro. Apresenta. Qual é o teu muro? Quando eu estava lendo a respeito disso, eu falei, Senhor, meu muro é esse. E esse muro vai ser derrubado por terra em nome de Jesus. Porque é Páscoa. É tempo de milagres. O Senhor vai fazer esse milagre. Glória a Deus. E não bastasse esses 2 milagres também, teve uma manifestação extraordinária. Josué, ele tinha com a nação um impedimento que eles precisavam atravessar. Olha que interessante, o Jordão, ele estava transbordando. E quem aparece diante de Josué na Páscoa? Nós podemos ler isso lá em Josué 5, acho que é Josué 5, 13, 14. Isso, Josué 5, 13 a 14, foi na Páscoa que Jesus se manifestou para Josué. Olha que lindo! Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? A gente já falou sobre isso. Então o homem lhe informou, não sou dos teus, nem pelejo contra ti. O Senhor, Ele não peleja contra nós. Nós é que pelejamos contra Ele. E Ele fala assim, venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Olha que interessante. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e ele indagou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Sabe quem veio ao encontro de Josué?
Sabe quem é o capitão do exército do Senhor? O próprio Jesus. Da mesma forma, ele fala, eu imagino que ele tenha falado para Josué, da mesma forma como eu abri o mar vermelho, eu vou abrir o Jordão, que estava transbordando, não tinha como eles passarem. E da mesma forma como o exército do faraó ficou debaixo das águas, assim também os inimigos vão ficar. E o que ele fez? Foi uma estação de poder. O Jordão foi aberto. E eles passaram. Olha quantos milagres Deus fez na Páscoa. Ele abriu o Jordão. Ele mudou o cardápio. E ele derrubou as muralhas de Jericó. Foi o Senhor, foram milagres extraordinários. Não foi o homem que fez. Como que aquelas muralhas iriam cair? Se não fosse o Senhor. Como que a muralha na sua vida vai cair se não for o Senhor? Mas Josué entendeu que o próprio Jesus estava falando com ele. Amém. Você precisa entender, eu preciso entender que o próprio Jesus fala conosco. É tempo de milagres. É tempo de restituição. É tempo do extraordinário acontecer na tua vida. Você só precisa crer. Porque é o próprio Jesus que fala. É o próprio Jesus que vem. Páscoa é um tempo lindo, é uma estação linda. Amém. Páscoa lembra o sacrifício de Jesus na cruz. São coisas extraordinárias. E assim, o que acontece? Páscoa foi quando Jesus entregou a sua vida e derrotou o inferno. Aleluia. E todas as muralhas foram ruídas em um único dia. O que não aconteceu em 6.000 anos. Eu estou falando isso porque desde a criação do mundo até a cruz do Calvário foram 6.000 anos. Tudo aquilo, de Adão até Jesus, nós temos 6.000 anos. E o que não aconteceu, e nesses 6.000 anos, o que não tinha acontecido em 400 anos, em 40 anos, aconteceu num único dia. Glória a Deus. Páscoa. Por que não pode acontecer na nossa vida? Glória Nas nossas vidas em um único dia. O milagre acontecer que você tanto espera. Que você tanto coloca diante do Senhor. Amém. Eu creio. Eu creio. E é tempo da gente lembrar do extraordinário. Amém. E Josué lembrou, ele lembrou, eu cheguei em Jericó na Páscoa, então eu vou viver o que eu vivi com Moisés. Glória a Deus. E ele levou o povo a crer junto com ele. Ele falou, gente, Jordão vai abrir. As muralhas de Jericó vão cair por terra. E eu digo para vocês hoje, o milagre vai acontecer. Aleluia. Tenha esperança, Amém. tenha fé, apresente o seu pedido, porque nós não somos diferentes de Moisés, nem de Josué. E Deus quer se manifestar na Páscoa. E eu te convido a entrar nesse nível de fé. Você crê no impossível? Amém. Eu creio. E aí, essa foi a unção. Provisão sobrenatural. Já tinha alimento esperando eles, os esperando, mesmo antes deles entrarem em Jericó. Aqui diz que eles tiveram pão tostado. Foi algo sobrenatural. Por isso que eu digo para você está com problemas. A provisão sobrenatural vai vir sobre a sua vida. Amém. Você está enfermo. Uma provisão de cura extraordinária virá sobre a sua vida. Amém. Você está acorrentado em problemas, porque às vezes nós estamos acorrentados na mente. Sabe o que vai acontecer? Deus vai quebrar essas correntes. Em nome de Jesus. Você está diante de uma impossibilidade, como Josué, quando o Jordão estava transbordando, o Jordão vai se abrir. Glória. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nessa semana de viver o extraordinário, nós vamos ter aqui uma mesa que celebrando a Páscoa. Mas isso não é nada se a gente não crer aqui dentro.
A gente pode retratar, a gente faz essas coisas porque o Senhor mandou que de geração em geração nós nos lembrássemos da Páscoa, de Pentecostes, de Tabernáculo. O Senhor mandou que nós nos lembrássemos, porque cada uma dessas coisas nos remete a Jesus. Glória a Deus. E é isso que a gente precisa entender. Nós não estamos aqui botando coisinhas para... Não! Nós estamos falando do extraordinário, que a gente não vive. E a gente precisa crer que nós precisamos viver o extraordinário. Amém. E quando nós nos colocarmos aqui em oração, o extraordinário vai acontecer. Glória a Deus. É desse jeito. Lá no Novo Testamento, a Páscoa, antes de... Nós vamos falar também, eu não vou falar tudo hoje, eu vou terminar na semana que vem. E eu queria ainda colocar uma situação de Páscoa no Novo Testamento, antes de Jesus entregar a vida dele, em João 5 e 6, também era Páscoa. E uma série de milagres aconteceram aqui no Novo Testamento também. Eu falei de 2 Páscoas no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também. Mas eu queria falar rapidamente sobre isso, que agora eu me lembrei. Jesus, ele subia todos os anos. Olha, se Jesus fazia para essas 3 festas em Jerusalém. Jesus morava na Galileia, né? Mas ele subia para Jerusalém por ocasião das festas. Na ordem, né? A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, o Jesus subia. Jesus ia. Lá em João 5, eu queria ir lá para João 5. Vamos ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. João 5. Lá em João 5, acho que é isso mesmo. Acho que é em João. Porque a gente fala de Páscoa, são tantas coisas que acontecem, são tantas coisas lindas. Então aqui não está escrito que era Páscoa não, mas lá em João 6 nós vamos ver que era. Não está escrito que tinha uma festa. Mas aqui tem várias coisas que comprovam que foi uma Páscoa, né? Mas vamos lá, em João 5, de 1 a 2, algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus sempre subia por ocasião das festas, né? E existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Aqui está escrito, né, que Jesus, ele... Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Nas águas. Em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, a gente sabe a história, né? 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim muito tempo, perguntou: queres ser curado? Aí o homem enfermo se queixou. Tá, essa é a história, a maioria de nós conhecemos isso. Aqui está dizendo que Jesus entrou pela Porta das Ovelhas. Porque na Páscoa as pessoas entravam pela Porta das Ovelhas. Viu o nome, né? Ovelhas. As pessoas, elas vinham da Galileia e de tantos outros lugares, de longe. E elas, muitas vezes, elas não traziam os seus animais porque para não desgastar os animais deles. Então, o que eles faziam? Eles compravam os seus animais na Porta das Ovelhas. Então, eles levavam dinheiro, compravam as ovelhas, e essas ovelhas, elas seriam examinadas, né, por religiosos, para ver se não havia nenhum tipo de mancha nelas, e para serem puras. E depois essas ovelhas, elas seriam lavadas no tanque de Betesda. E Jesus estava entrando por essa porta, como muitas outras pessoas estavam entrando. Era Páscoa. Só que o objetivo de Jesus era chegar no tanque de Betesda, que significa Casa da Misericórdia, porque ele queria mostrar misericórdia e o mover de cura, porque era Páscoa para um homem que estava há 38 anos. 38 anos
aleijado, atrofiado. O Senhor, Ele queria mostrar misericórdia. Sabe por quê? Porque na Páscoa o Senhor usa de misericórdia para conosco. E o Senhor, o Jesus, Ele entrou ali. Aquele homem, ele há 38 anos ele estava naquela condição. Ele tinha fé e esperança, porque todos os anos ele ia para lá. Mas ele não conseguia. Todo ano ele ia para lá. E ele sabia, as pessoas sabiam que os anjos, né, agitavam as águas, e o primeiro que mergulhasse naquelas águas seria curado. Mas com ele, com aquele homem, nunca acontecia nada. Mas ele não perdia a fé e a esperança, e ele ia. Só que sabe o que acontece? Jesus, sabe o que Jesus viu? Todas as tentativas e todas as vezes que aquele homem creu e tentou. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Eu estou vendo todas as suas tentativas. Tudo que você sempre creu. Tudo que você sempre... E eu estou aqui por misericórdia. Aleluia. Com a tua vida. Aleluia. Será que a gente consegue entender isso? Glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. E aí, sabe o que acontece? O Jesus decidiu que naquele ano ele não teria um encontro com a água, mas ele teria um encontro com o próprio milagre, que era Jesus. E Jesus foi até aquele tanque por causa daquele homem. E quando ele se encontrou com aquele homem, ele falou assim: você quer ser curado? O homem disse o quê? Que sim. E aqueles músculos que estavam atrofiados, eles foram recuperados, eles foram restaurados. Aqui diz que o homem saltou, que o homem pulou. Ali diz que ele ainda pegou o leito dele e andou. Será que a gente pode fazer isso em tempo de Páscoa? Aquilo que ficou atrofiado, será que a gente pode levantar, saltar? Porque aquilo que a gente espera o Senhor vai nos dar. Sabe por quê? Porque o Senhor está entrando pela porta das ovelhas. É tempo de Páscoa. O Senhor foi naquela época lá por conta daquele homem. O Senhor nesses dias está falando conosco, que Ele está entrando por essas portas. É Páscoa por nossa causa. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E aquele homem saiu totalmente curado, porque Jesus está indo ao seu encontro. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos ser tocados por Ele, porque é tempo de Páscoa, é tempo de milagres. Glória a Deus. Isso aconteceu na semana da Páscoa. Se nós formos lá para João 6, e eu já estou praticamente encerrando, o que acontece ali ainda em tempo de Páscoa? O Senhor muda o cenário. Ali tem uma multidão ouvindo Jesus. O tempo foi passando. Tinha homens, mulheres, crianças, e as pessoas começaram a ficar com fome. Jesus estava falando. Sabe o que aconteceu ali? Jesus se importou com a fome daquela multidão. Ele se importou com a fome daquela multidão. E ali ele faz um milagre, né? Ele se importou com um paralítico que estava com um problema físico de enfermidade. E ele também estava se importando com a falta de provisão daquele povo que estava ali, daquela multidão que estava ali. E os discípulos falaram o quê? Senhor, despede todo mundo. Deixa que cada um vai se virar. Mas graças a Deus que o amor de Jesus é muito maior. E Ele se importa. E Ele se importou e Ele quis dar de comer àquela multidão. Aí Ele fala: o que nós temos aqui? Pouco. 5 pães e 2 peixinhos. Mas aquele pouco foi apresentado ao Senhor. O que você tem aí, apresenta ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor vai multiplicar. E o que acontece? Aquele pouco, aquela multidão que estava com fome, comeu tanto. Olha o extremo. O nosso Deus é Deus de extremo. Do pouquinho, eles estavam com fome e eles ficaram satisfeitos. E ainda sobrou. Apresenta o teu pouco. Porque o Senhor vai multiplicar. Eu não tenho nada para te apresentar se eu tenho tão pouquinho. Mas o Senhor, quando Ele olha para o teu coração,
Aquele menino apresentou o que ele tinha. E uma multidão. Que milagre foi esse? Na Páscoa. Na Páscoa. Então o seu problema pode ser nenhum desses. Mas o Senhor, Ele se importa com o seu problema e Ele faz milagres para você. Amém? E aí, ainda na Páscoa, que aconteceu nesse tempo, e ainda teve um último milagre ainda, né? Que Deus ainda mostra aqui pra gente. Ainda um outro milagre, sendo Páscoa, porque Páscoa dura 7 dias. Lá em João 6, né? Continuando, 16, aqui está dizendo, está falando daquele relato, né? Depois do milagre. Jesus, ele está com os discípulos, né? Numa tempestade. No versículo 18 ao 21, diz assim que o mar, isso tudo aconteceu nesse tempo de Páscoa. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, porque ele mandou que os discípulos fossem para o outro lado, né? E aí eles viram Jesus andando sobre o mar e ficaram amedrontados. Mas Jesus tranquiliza eles dizendo: sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiram. O que eu quero falar para vocês desse terceiro milagre de Páscoa? Os discípulos enfrentaram uma grande tempestade quando eles estavam indo para o destino deles. Essa grande tempestade veio para destruir os discípulos, para que eles não chegassem ao seu destino. Mas da mesma forma como o volume do Mar Vermelho foi impedido de destruir o povo de Israel, o Rio de Jordão transbordando também não foi impedimento. Essa tempestade na Páscoa, que se levantou para destruir o barco, e os discípulos também não impediram dos discípulos chegarem ao seu destino. Nós sabemos que durante a nossa caminhada a tempestade vai se levantar, mas ela não vai ser capaz de te destruir. Porque o Senhor Jesus, como é que ele veio? Ele veio andando sobre as águas, acalmou o vento, acalmou as ondas e o barco chegou ao seu destino. Tempo de Páscoa, você vai chegar ao seu destino. Amém. Amém. Essa é a mensagem da Páscoa que o Senhor está falando para nós nesses dias. Nós vamos chegar ao nosso destino. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender, nós precisamos ir rumo ao extraordinário. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Esse é um desafio para nós nessa semana. A começar de agora. Vamos viver o espetacular de Deus nesses dias. Vamos ficar com a mensagem da cruz, a mensagem do milagre, a mensagem da restituição, a mensagem de que nós temos o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro para nos trazer a vitória. Quantos podem dar glória a Deus? Amém. Amém. Aleluia. Quero te convidar a ficar de pé, irmãos. Quantos receberam dessa palavra nessa noite? Amém. Semana que vem tem mais, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.